Elias, boa noite. A relação Brasil-China é bastante antiga, remonta pelo menos ao período em que éramos Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, quando a rainha portuguesa, no início de 1800, decidiu trazer trabalhadores chineses para implantar no Brasil o planteio de chá e, com isso, permitir a expansão do consumo deste que era um energético bastante consumido e veio depois ser substituído como principal fonte de cafeína, o café. Bem, o fato é que depois disso, milhares de chineses vieram para o Brasil, seja na onda de expansão das ferrovias ou outros períodos em que viram no Brasil uma boa oportunidade de emprego e renda, e aqui ficaram, criaram seus descendentes e hoje são parte da população brasileira. Do ponto de vista diplomático, a relação se manteve estável e mantendo trocas e conversações sobre possível cooperação até 1949, quando o Brasil rompeu as relações diplomáticas com a China, até porque havia uma disputa mundial entre quem representaria todos os chineses. A República de Formosa, Taipei, também conhecida como Taiwan, ou a República Popular da China, liderada pelo Partido Comunista. O Brasil ficou aí nessa situação dúbia, até que na década de 70 estabeleceu formalmente laços diplomáticos com a República Popular da China, com sede em Pequim, Beijing, o que eles usam, liderado pelo Partido Comunista. Bem, mas mesmo antes disso, na década de 60, o Brasil já se aproximava da China por um objetivo de grande escala global de apoiar países que não desejavam um alinhamento automático, seja os Estados Unidos, seja a União Soviética, para que pudessem desenvolver os seus próprios interesses em autonomia nacional, se relacionar com quem quer que seja e não ser obrigado a um alinhamento ideológico, mesmo quando isso afetasse os próprios interesses. O Brasil, portanto, manteve, esses diálogos e, junto da China, lançou em escala global, na Assembleia Geral das Nações Unidas, a nova ordem econômica internacional, pregando pelo desenvolvimento como principal foco da temática internacional e não os temas de guerra e as tensões entre as duas grandes potências. Na década de 80, o Brasil avançou na parceria da China no tema de estratégico da exploração aeroespacial, resultou em bons frutos, lançamento de satélites de monitoramento de temperatura, de desmatamento, tudo isso no final da década de 1990. Esse programa não foi muito adiante, porque o Brasil depois tentou uma parceria com a Ucrânia e, mais recente, um alinhamento automático com os Estados Unidos, permitindo a exploração da base de Alcântara por aquele país, o que também não deu muito certo. A gente viu esse final de semana lançamento de um satélite sul-coreano e sem alinhamento específico com nenhum país, portanto também não com a China. Mas o presidente Lula já demonstrou interesse de retomar essa parceria e pelo menos aproveitar a rede de satélites chineses com tecnologia mais recente do que aqueles lançados no final da década de 90 para acompanhar e monitorar a situação do desmatamento e queimadas no Brasil. Nesse mesmo tema, o Brasil deve se aproximar da China para pegar a expertise dela em muitos programas de reflorestamento, na verdade, de requalificação do solo degradado por superexploração de pastoreio e reincorporação à área agricultável, que é do interesse do Brasil para atingir as metas os compromissos, a respeito da redução do aquecimento global, e com isso pode aprender bastante com a experiência chinesa. Fora isso, é interessante salientar que as relações comerciais só se tornaram mais efetivas depois de 2009, quando o Brasil pôs em vigor os acordos que permitem tratar a China como um parceiro de livre concorrência. Isso se acelerou depois de 2004, quando a China entrou para a Organização Mundial do Comércio. Mas já em 2010 o Brasil lançou uma ofensiva bastante crítica à China, acusando-a de subdesvalorizar a sua moeda para favorecer as suas exportações em prejuízo às importações de outros países. Interessante chamar a atenção que o Brasil também fez a mesma crítica aos Estados Unidos, que jogou muitos dólares no mundo, desvalorizando a sua moeda depois da crise e o crash de 2008 de importantes instituições financeiras.
O Brasil também é bastante crítico a essa guerra comercial conduzida diretamente entre Estados Unidos e China, que pressionam para que parceiros tenham que escolher um ou outro lado e também adotam bastante políticas de restrição comercial, embargos e sanções. Do lado chinês, houve uma tentativa de construir com o Brasil ou com outros países uma alternativa a esse câmbio nacional, a um câmbio que também ficasse dependente e atrelado ao dólar, algo que se acelerou depois de sanções unilaterais dos Estados Unidos e da União Europeia com alguns países. Veja o caso da Venezuela, veja o caso do Irã, veja o caso também da Rússia. Todos esses que têm um comércio que o Brasil tem algum interesse, mas que passam por instituições financeiras ocidentais e acabam indiretamente prejudicando os nossos negócios, já que as transações e os pagamentos ficam muito mais dificultados. Diante a crise que se aproxima no mercado financeiro europeu, vejam o caso da falência do Credit Suisse, um dos principais bancos, é possível que a gente esteja diante um novo ciclo de recessão provocado por uma crise financeira, como depois de 2009, e é por isso devemos esperar sim algumas conversações diplomáticas com essa visita do Lula à China, que busca amenizar um pouco as tensões construídas durante o governo Bolsonaro, que adotou uma política bastante ofensiva à China. Ministros e funcionários do governo brasileiro expressamente criticaram a China e gerou uma resposta oficial via civis diplomático, ou seja, via a comunicação junto da mídia de funcionários chineses desse descontentamento. A situação, portanto, ficou branda e agora o Brasil busca reestabelecer boas relações para atrair bons investimentos, seja investimentos produtivos de fábricas chinesas se instalarem no Brasil, mas também dos grandes projetos governamentais, em especial de energia, telecomunicações e infraestrutura, que tem um potencial também de atrair investimento chinês.